Bem-vindos ao Brasil, o país onde o Estado é tão complexo que até ele se perde no próprio emaranhado de leis, poderes e escândalos. Hoje vamos entender como essa máquina funciona, ou não. Você já parou para pensar por que o Brasil é assim? Por que temos tantos políticos, tantas leis e ainda assim tantos problemas? Hoje vamos desvendar a teoria geral do Estado, mas com um tempero brasileiro. Afinal, rir é o melhor remédio, ou a única saída. Estado não é só aquela unidade federativa que você erra no mapa durante o Enem. É uma instituição que tem um território, população, governo e soberania. Ou seja, é como um condomínio. Tem regras, síndicos e sempre alguém que não paga taxa. No Brasil, o Estado é como um prédio antigo. Tem fundações históricas, mas vive precisando de reformas. E claro, sempre tem um vizinho barulhento. Olá, Congresso! E um elevador quebrado. Hello, Judiciário! Tudo começou com os portugueses, chegando de carona nas caravelas, ou foi o contrário, e dizendo, nossa, e assim, o Brasil virou colônia, tipo um filho que só serve para pagar as contas da mãe Portugal. Aqui, a economia era baseada no açúcar, no ouro e, claro, na exploração de indígenas e africanos escravizados. Nada como começar uma nação com desigualdade, né? Em 1922, o Brasil disse chega e virou império. Dom Pedro I gritou independência ou morte, mas esqueceu de avisar que a morte seria lenta e cheia de dívidas. Karma, que chama. A escravidão continuou firme e forte, e a lixa agrária mandava e desmandava. Até que, em 1888, a princesa Isabel assinou, tá? Só assinou a Lei Áurea. E bem, o império caiu logo depois. Coincidência? Acho que não. Olha o golpe aí. Em 1889, os militares deram um golpe e disseram, chega de monarquia, vamos virar república. Só que na prática virou um jogo de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, o famoso café com leite. Em 1964, os militares deram outro golpe, quem diria, dizendo que era para salvar o país do comunismo. Resultado? 21 anos de censura, repressão e milagre econômico, entre muitas aspas, que deixou mais dívidas do que milagres. Em 1985, a ditadura acabou. E em 1988 veio a Constituição que conhecemos hoje. Ela é cheia de direitos sociais. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Como tudo no Brasil, a teoria é linda e a prática, você sabe. A Constituição de 1988 é como o manual do proprietário do Brasil. Ela diz como o Estado deve funcionar, quais são os direitos dos cidadãos e, claro, tem um monte de artigos que ninguém lê. Ela garante saúde, educação e moradia. Mas na prática é como prometer um iPhone e entregar um tijolo. Ainda assim, é melhor do que nada, né? E sabe quem é um pouco responsável por isso? Congresso. Porque nossa Constituição tem um monte de leis a regulamentar que nunca saíram do papel. O executivo, que é o síndico do prédio, ele administra, mas sempre tem alguém reclamando que ele não faz nada direito. O legislativo é o conselho do condomínio. Eles fazem as leis, mas às vezes parece que só pensam em aumentar o próprio salário ou a própria emenda. O judiciário é o advogado do prédio. Ele resolve os conflitos, mas sempre demora tanto que a gente acaba se resolvendo sozinho. Hoje o Brasil enfrenta desafios como desigualdade, corrupção e polarização. Mas calma, nem tudo está perdido. A democracia é como um jogo de futebol. Às vezes a gente perde, mas sempre tem uma próxima partida. Agora que entendemos o Estado brasileiro como um todo, é hora de descer para a base, os municípios. Afinal, é lá que a vida acontece. É no município que você paga IPTU, reclama do buraco na rua e tenta marcar uma consulta no SUS. No próximo episódio, vamos destrinchar como funcionam os municípios brasileiros. Por que alguns são tão ricos e outros tão pobres? Por que o prefeito sempre parece sumir depois da eleição? E por que o transporte público nunca melhora? Não perca. E lembre-se, o Estado somos nós. Então, se ele está uma bagunça, a culpa é nossa. Ou é dos portugueses? Até a próxima.